Às vezes, a vida envia sinais antes que você consiga entender. Não é visão, não é superstição. É apenas aquela sensação silenciosa de que algo no ar mudou. Você percebe primeiro no corpo, um leve atraso, uma pausa estranha, um instante em que o mundo parece respirar antes de continuar. É discreto, quase invisível, mas intenso o bastante para te fazer pensar. Como se houvesse uma pequena fenda entre você e a cena à sua frente. Talvez tenha acontecido quando você olhou para algo comum e sentiu que a imagem demorou um segundo para te alcançar. Ou quando ouviu um som que pareceu vir duas vezes, como se o eco tivesse chegado antes da fonte. Ou naquele momento em que o tempo pareceu escorregar, criando a impressão de que você estava ligeiramente fora do compasso do mundo. Essas sensações estão ficando mais frequentes, não só com você. Muita gente sente, mas poucos admitem. Legaries differentes, pessoas diferentes. O mesmo relato, atrasos, repetições, microquedas na percepção. A ciência não fala disso, mas registra em silêncio. Pequenas anomalias começam a surgir, ocultas dentro dos números. O curioso é que as falhas não vêm das máquinas, vêm do campo que organiza tudo, do tecido mais profundo da realidade. Quando o campo perde coerência, a vida treme, nada explode, nada desaba, mas tudo parece atrasado. É por isso que você sente antes de entender. Seu corpo percebe o desequilíbrio antes que se torne visível. Não é ansiedade, não é exagero, é sensibilidade. Seu sistema interno está captando mudanças reais. Se a realidade é sustentada por informação, qualquer pressão nesse fluxo cria falhas. E são essas falhas que você está sentindo. É como uma imagem que começa a tremer quando o processador fica sobrecarregado. A cena continua, mas perde suavidade. Isso já está acontecendo silenciosamente, no mundo inteiro, sem explicações oficiais. Não é coincidência. Não é imaginação coletiva. É uma mudança no campo que dá forma ao que chamamos de real. E como tudo que envolve consciência, os mais sensíveis percebem. Primeiro, o corpo sempre avisa antes da mente. Essa sensação de que algo está errado não é medo. E um alerta para prestar atenção ao que está emergindo. Toda vez que a realidade falha, ela revela algo que normalmente permanece escondido. 2. Há momentos em que tudo parece estável por fora, mas por dentro, você sente um movimento que não sabe explicar. Uma oscilação fina, quase emocional, quase física, que te acompanha sem pedir permissão. Às vezes parece só cansaço, mas não é. Há dias em que você acorda e o mundo parece leve demais, ou denso demais, como se a gravidade emocional tivesse mudado de lugar. E isso não acontece por acaso. O campo que sustenta a realidade, esse tecido invisível que tudo organiza menos, está mudando. Você não vê, mas sente. A mudança começa sempre pela sensação, nunca pela lógica. A ciência chama isso de flutuação, mas esse nome não explica nada. O que realmente acontece é que o campo perde ritmo. Quando ele perde ritmo, tudo perde. Matéria, tempo, percepção, corpo, emoção. Tudo entra num pequeno atraso, como se o universo estivesse respirando um pouco mais devagar. É por isso que, nos últimos meses, tanta gente fala de confusão mental, lapsos curtos, emoções fora de lugar. Não é falta de foco, é ressonância. Seu corpo tenta se ajustar ao campo, e o campo tenta se ajustar ao excesso de informação que está atravessando o planeta. É como se estivéssemos todos dentro de uma música que alguém começou a acelerar, e logo depois, desacelerou, sem avisar. O efeito disso não é dramático, é fino. Fino demais para quem vive no automático, mas enorme para quem sente. Quando o campo oscila, a realidade responde. E você responde junto. Talvez você perceba coisas simples, memórias que chegam antes da hora, sensações de que já viveu uma cena que acabou de acontecer, encontros que parecem calculados com precisão. Isso não é coincidência. É sincronização irregular. Quando a realidade perde coerência, ela tenta corrigir, e quando corrige, aparecem sinais, ecos, repetições, atrasos, coincidências improváveis. Alguns chamam isso de espiritualidade, outros, de instabilidade. Talvez seja um pouco das duas coisas, mas a verdade é mais profunda. O campo é sensível ao estado humano, às emoções, à tensão coletiva, à vibração de milhões de mentes aceleradas demais. E quando o coletivo vibra alto, o campo vibra junto. Quando vibra demais, ele oscila. Quando oscila, essas pequenas falhas são o que você vem sentindo. Não são alertas de perigo. São sinais de transição. A realidade não está desmoronando, está mudando. E, enquanto muda, mostra rachaduras que antes eram invisíveis. E talvez por isso você sinta de tempos em tempos que a vida está fora de foco,
Não está. Você apenas está percebendo o fundo da tela. O que sustenta tudo está se revelando. E toda revelação começa assim. Devagar, sutil, quase imperceptível, até que algo dentro de você entende que não se trata de ruído, mas de mensagem. Há momentos em que a vida parece querer te mostrar algo, mas faz isso devagar, como quem testa se você está pronta para enxergar. Nada brusco, nada dramático. Apenas aquele fio invisível, puxando sua atenção para o fundo das coisas, e é nesse fundo que tudo começa a fazer sentido. Você já percebeu como certos dias carregam um silêncio diferente? Não um silêncio externo, mas um silêncio interno, como se alguma parte de você estivesse tentando ouvir algo que sempre esteve ali, mas que só agora começa a se revelar. Esse silêncio não é vazio. É informação. O campo reage antes de você entender. Ele vibra, responde, se contrai, se expande. Às vezes você sente isso como ansiedade, outras vezes como paz profunda. Mas no fundo é a mesma coisa, uma tentativa de alinhamento. E é nessa tentativa que as falhas da realidade ficam mais evidentes. Quando o campo enfraquece, a percepção fica mais nítida. Você enxerga o que não via, sente o que não sentia. E não porque o mundo mudou de repente, mas porque você finalmente consegue notar o que sempre esteve ali, escondido entre um instante e outro. A realidade mostra suas bordas quando está sob pressão. E talvez seja por isso que nas últimas semanas, você tenha sentido sensações estranhas que parecem não combinar com sua rotina. Uma leve vertigem emocional, um desconforto suave, uma percepção aguçada demais. Nada disso é aleatório. Quando a realidade perde coerência, ela abre pequenas janelas. Janelas pelas quais você vê o processo acontecendo, não apenas o resultado. É como se você enxergasse o seu código por um instante. E quando isso acontece, muita gente se assusta. Mas você não precisa respire, observe. A percepção é um dom, não um peso. E aqui entra algo importante menos, algo que as pessoas costumam ignorar, porque acham pequeno demais para ter importância. Quando você sente essas mudanças, não está sozinha. Existe uma ligação entre o que você percebe e o que milhões de outras pessoas sentem ao mesmo tempo. Uma ressonância coletiva, um pulso compartilhado, e quando tantas pessoas sentem o mesmo, é porque o campo mudou de verdade. O mundo não está avisando por acaso. Está avisando porque você faz parte do processo. Aliás, se você está aqui, ouvindo isso agora, já é sinal de que faz parte do grupo que percebe antes. E isso não é privilégio, é responsabilidade. E sim, isso é um convite. Se alguma parte de você sente que algo maior está acontecendo, continue comigo nesse vídeo. A próxima parte vai encaixar peças que talvez você carregue há anos. É aqui que a narrativa muda. Porque quando você aceita que a realidade está falhando, precisa aceitar também que ela falha por um motivo. Ela não quebra sem propósito. Ela não treme sem razão. Ela não gera sinais sem direção, e a direção agora aponta para dentro. Para aquilo que você sente quando o mundo parece fora do lugar. Para aquela intuição que surge quando algo não encaixa. Para aquele incômodo leve que diz, preste atenção. A realidade tenta te alinhar ao ritmo novo antes de se reorganizar. E, enquanto ela faz isso, você atravessa essa fase estranha em que tudo parece quase normal. Mas não totalmente. Quase fluido, mas não completamente. Quase estável, mas não suficiente para te enganar. É como se o mundo estivesse sendo atualizado enquanto você vive dentro dele. E toda atualização traz ruído. É o ruído que você está sentindo. Mas esse ruído também traz clareza. Ele revela falhas, repetições, padrões, sinais, sincronicidades que parecem pequenas demais para significar algo, mas que começam a se multiplicar até virar parte do seu dia. Um número que aparece várias vezes. Um pensamento que se confirma rápido demais. Uma coincidência que acontece cedo demais. Um encontro que parece ter sido marcado sem você saber. Não são acasos, são rastros. Rastros de um sistema que tenta se reorganizar enquanto continua funcionando. E você está no meio disso, consciente ou não. E talvez por isso você esteja ouvindo este vídeo agora. Porque no fundo, sabe que tem algo grande acontecendo, mesmo que ninguém ao seu redor fale sobre isso. A realidade está falhando. E isso não é um problema. É uma revelação. Às vezes, a vida parece querer te levar até um ponto específico. Um ponto que você não entende de início, mas que insiste em chamar sua atenção. É como se tudo o que você viveu até aqui tivesse te preparado para perceber o que agora está se revelando. Quando a realidade começa a falhar, ela não está tentando te assustar. Ela está tentando te acordar. É estranho pensar nisso, mas faz sentido quando você observa o padrão. Nada falha por acaso.
Nada quebra sem motivo. Nada oscila sem carregar uma mensagem. E a mensagem sempre começa dentro de você. O silêncio que você sente de vez em quando não é ausência, é presença demais. É o campo tentando te alinhar a um movimento maior, algo que está acontecendo enquanto você vive sua rotina. Talvez seja por isso que, nos últimos dias, você tenha sentido uma mudança na forma como percebe o mundo. Uma espécie de abertura, uma sensibilidade diferente. Não é fragilidade, é sintonia. O campo responde ao estado emocional humano. Ele aumenta, diminui, pulsa conforme a vibração coletiva. E, quando milhões de pessoas passam a sentir o mesmo tipo de inquietação silenciosa, o campo muda de frequência. É assim que começa. Primeiro vem a oscilação, depois, a percepção. E só então as falhas se tornam visíveis. Você não está vendo o colapso do mundo. Tá vendo o fundo da estrutura. E isso assusta porque ninguém ensinou você a olhar para o fundo. Mas é ali que a realidade se revela. Quando você percebe um atraso, uma repetição, um eco estranho, não foque na estranheza. Foque no que ela aponta. Essas microfalhas são janelas. E toda janela mostra algo além do óbvio. É quando você respira fundo e decide não fugir da sensação que tudo se encaixa. É nesse instante que você deixa de ser espectadora e se torna observadora consciente. E é aí que mora o poder. Aliás, se alguma coisa dentro de você está dizendo isso, faz sentido, siga essa voz. Ela sabe mais do que você imagina. Sua realidade não está travando para te prejudicar. Ela está travando para te mostrar como ela funciona. E essa é a parte que quase ninguém fala. Quando um sistema fica sobrecarregado, ele revela a estrutura por trás do funcionamento. E quando a estrutura aparece, você começa a entender coisas que antes eram só intuição. Essa é a fase que estamos atravessando agora. Não é o fim, é a revelação. E, enquanto tudo isso acontece, você percebe como pequenos detalhes ganham profundidade. Pequenos atrasos, pequenas coincidências, pequenas repetições, nada grandioso, mas tudo significativo. O campo fala em detalhes. Não é mru. E esse é o ponto de virada. É aqui que você começa a perceber que não está apenas vivendo dentro da realidade, está conversando com ela. E, quando percebe isso, nada mais volta a ser comum.